Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, apenas um homem que nasceu, viveu, nasceu de Maria e de José, depois ele morreu, depois foi pregado na cruz do Calvário, foi judiado, morreu. E é isso aí? Jesus é isso? Não, meu amigo, Jesus é muito mais que isso. Isso é apenas uma parte da história. Essa parte é a parte da história que mostra o amor de Deus por mim e por você. Ela é apenas uma parte da história que mostra o quanto Deus nos amou, ao ponto de enviar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando vemos Jesus sofrendo, quando vemos Jesus morrendo, sendo crucificado, quando vemos Jesus sendo pendurado no madeiro, e nada a fazer com todo o poder que tem na mão, nós devemos entender o quanto foi grande o amor de Deus por nós, e o quanto foi grande o amor de Jesus por nós. Amém? Porque ali Jesus está fazendo a vontade de quem? Do Pai. Por isso Jesus tinha assim para Deus: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então ali, Jesus está fazendo a vontade do Pai. E quando Jesus está morrendo, sendo dilacerado, sendo maltratado, uma coroa de espinho na testa, recebendo chicoteada, e quando está pendurado na cruz do Calvário, está sendo perfurado por uma lança, isso que está acontecendo revela o amor de Deus por você e por mim, na condição de pecadores e condenados para sempre. Então ali está o amor de Deus, porque onde estava Jesus antes de nascer? Em primeiro lugar, Jesus não é uma pessoa que foi gerada de homem, porque naturalmente todo casal, quando quer ter um filho, precisa se relacionar, sim ou não. No caso de Jesus, quem precisou se relacionar para poder manifestar o amor e a graça pela salvação minha e sua, que estávamos na condição de condenado, foi o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Então o Pai e o Espírito Santo decidiram que eles enviariam Jesus para morrer como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro. Enviariam Jesus, o único Filho que Deus tem, para morrer por mim e por você, pecadores. Isso revela a grandeza do amor do Pai, do amor de Deus por mim e por você. E para você saber que isso realmente é algo em providência de Deus, todos os homens, para nascer, precisam do relacionamento de um homem com a mulher. No caso de Jesus, precisou do relacionamento de Deus, né, com o Espírito Santo. E uma virgem, uma mulher virgem, por quê? Ela não tinha relação com ninguém. Então, se algo fosse gerado no ventre dessa virgem, só poderia ser coisa de Deus, porque da forma humanamente explicando, tentando imaginar, não é possível. Então o que acontece? O Espírito Santo vem e faz gerar em Maria Jesus Cristo. Então Maria está virgem, não tem relacionamento com José, que é o seu noivo, ela não tem relacionamento com José. Vem o anjo e avisa para Maria: Maria, você vai receber a graça de gerar o Filho de Deus. Maria, depois que ouviu o anjo, ela aceita o convite. Então, a partir daí, o Espírito Santo vem sobre ela e faz gerar no ventre dela o menino Jesus. E aí, então Maria se acha grávida de Jesus. Amém? Tem alguma coisa de natural nisso? Não. Porque Jesus está trabalhando no processo. Deus está trabalhando no processo. Um meio por meio do qual há de salvar a mim e a você. Nós estamos na condição de condenados para sempre. Somos réu de juízo. Somos pecadores e devedores. E não há o que possa pagar nossa dívida. Ela é tão grande que se vendêssemos todo o tesouro da terra, não seria possível pagá-la. Então Deus planeja algo para poder pagar essa dívida por mim e por você. Ele envia Jesus, Jesus morre na cruz do Calvário, é sofrido, é gerado pelo Espírito Santo. Onde estava Jesus então antes de nascer? Jesus, ele é gerente do céu. Ele estava junto com o Pai, reinando eternamente. Quando Deus aprova enviar Jesus, Jesus vem e é gerado. Então ele se transforma em homem de carne para poder conseguir nos alcançar em nossos delitos de pecado. E quando Jesus morre, outro processo diferenciado acontece com ele. Porque depois que ele está na cruz, que ele sofre, que ele é martirizado, que ele é cuspido, que dão vinagre para ele beber quando ele tem sede, que enfiam a lança do lado dele e fura a costela dele. Quando Jesus suspira que ele morre, levam ele e sepultam ele. O que acontece diferente com o Filho de Deus que prova que ele é Filho de Deus e não é filho de um homem? É algo que acontece com Jesus que não acontece com os homens. Por exemplo, Jesus morre, fica ali 3 dias no sepulcro e no terceiro dia ele ressuscita. Depois de 40 dias ele fica entre os discípulos ensinando, comendo, bebendo com eles. E depois de 40 dias os discípulos veem Jesus flutuando até chegar no céu. Vem um anjo então, quando vê os discípulos muito olhando para o céu, Jesus flutuando, os anjos vêm do lado dos discípulos assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ide e fazer o que ele vos mandou. O que Jesus tinha mandado para os discípulos fazer? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. Então, você é salvo se você crê. Se você crê, você aceita Jesus. Se você crê, você acredita na palavra de Deus. Se você crê, você se torna um cristão. Se você não crê, você não aceita nada disso. Amém? Então, isso agora está nas mãos de cada ser humano. Mas o preço foi pago. Agora o ser humano vai decidir se ele quer ir para o céu, se ele não quer ir para o céu. E aí, para ele decidir se ele quer ir para o céu, ele tem que passar pelo caminho. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á.
eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai. Então, este é o processo. E muita gente não entende o processo, está tentando passar de largo. Mas Jesus é o único mediador, como está escrito. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o Senhor. Você tem qual mediador que está mediando entre você e Deus é quem? Se não for Jesus, é bom você refletir, tá bom? Porque Jesus não morreu de graça, não. Ele sabe o que ele veio fazer e, portanto, ele tem autoridade de salvar, de absolver. Ele também tem autoridade de condenar e lançar para sempre no fogo do inferno. Então, é bom a gente repensar e pensar e refletir a condição em que nós estamos, porque ainda temos tempo de decidir alguma coisa. Porque depois que passar todas as oportunidades, não tem mais como fazer nada. Aí tá decidido, tá bom? Porque a Bíblia diz assim: enquanto a vida há esperança, mas após a morte segue-se o quê? O juízo. E aí, acho que para quem sabe ler um piga letra, o que eu estou falando, acho que dá para todos entenderem. Amém? Que Deus abençoe a todos.